Muito bem, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do seu canal Almeida Fla. Antes de eu continuar com os assuntos sobre o nosso Flamengo, deixa eu convidar você que é novo aqui, que está chegando pela primeira vez a se inscrever em nosso canal, o botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se, já se inscreve, dá essa moral, deixa o like que é muito importante, senta o dedo no like, o like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho e principalmente o engajamento, compartilha e ativa o sino das notificações. E já imaginou levar para casa um iPhone 13 por apenas R$ 1,50? Não é brincadeira, cara. É sério a parada. Você pode levar para casa um iPhone 13 por apenas R$ 1,50. É isso mesmo. Ou R$ 5.000 na sua conta bancária. Exatamente. Então não perca tempo. Desce aqui embaixo, primeiro link na descrição deste vídeo e no comentário fixado, clica e garanta agora o seu número da sorte. Por apenas R$ 1,50, já imaginou? Concorrer e levar para casa um iPhone 13 ou R$ 5.000 no seu Pix por apenas R$ 1,50? É isso mesmo, então não perca tempo. Lembrando que a data do sorteio vai ser anunciada, beleza? Fica atento aí nas minhas redes sociais, Instagram, enfim, vai ser anunciado assim que os números 100% forem garantidos, beleza? Bom, pois é, deixa eu começar esse vídeo, falando primeiramente do Marinho, cara. A situação do Marinho no Flamengo. Tá quase tudo certo do Marinho ir jogar no Bahia. Pois é, o Flamengo tá negociando junto ao Bahia a ida do Marinho pro clube baiano, exatamente. Só que há um impasse aí, o Marinho quer que o Flamengo pague o salário dele todo até dezembro. Tipo, o salário do contrato, né? Então, para ele ir para o Bahia, ele quer que o Flamengo já pague esse resto de ano, esse resto de temporada, o salário todo cheio ao jogador. O Marinho quer que pague para ele. E aí, paga ou não paga? Como é que vai ficar essa situação? Uma coisa é certa, já está quase tudo ok por o Marinho e jogar no Bahia. Vocês gostaram desta passagem do Marinho no Flamengo? Na verdade, a gente esperava algo mais do Marinho, até por conta dele ter vindo para o Flamengo naquela fase onde o mesmo foi eleito rei da América, onde o Santos chegou na final contra o Palmeiras, né, o final da Libertadores, e o Marinho jogou muito naquela Libertadores, mas não deu certo no Flamengo, infelizmente. Mais informações, lógico, eu trago para vocês, principalmente lá no meu Instagram, então já me segue lá no @AlmeidaFla81. Cara, que história é essa do Luizito Soares, jogador do Grêmio? O mesmo revelou algo sobre o Flamengo, cara. Ele, numa entrevista, se eu não me engano, foi para a revista Placar, né? Ou Lance, perdão, não recordo para quem foi essa entrevista. O Luizito Soares revelou algo sobre o Flamengo. Vamos conferir. O Luizito Soares, atacante do Grêmio, ele deu uma entrevista à revista Placar falando sobre o interesse do Flamengo ainda no início de carreira, e ele chegou a ser rejeitado pelo Flamengo, né? Ele falou sobre essa situação, nós temos as aspas aqui do Luizito Soares. Você conferiu primeiro nas redes sociais da Jovem Pan, @Jovem Pan Esportes. Na ocasião, o pistoleiro tinha apenas 19 anos, era uma jovem revelação da base do Nacional do Uruguai, atraiu a atenção de vários olheiros da América do Sul, e um dos que foi a Montevidéu analisar o centroavante foi o Andrade, ex-volante, que à época trabalhava como observador técnico do Flamengo. Ele viu o Soares em ação, mas não se impressionou e vetou a contratação do Soares pelo Flamengo. O Luizito foi sincero nessa entrevista, nós temos aqui as aspas. Ele disse o seguinte: é verdade que o Flamengo me analisou. Isso foi em 2004 ou 2005, creio. O Flamengo foi me ver jogar. Inclusive, me disseram que havia um interesse, mas que não gostaram da minha partida. Nessa época, eu errava muitas chances de gols, então a rejeição era algo normal. Mas essas situações acontecem muito com jogadores jovens, de 17, 18 anos, que fazem testes em outras equipes e não vão bem. Fecha aspas, a declaração do Luizito Soares. Depois acabou se tornando um dos grandes centroavantes aí do futebol
mundial, né? Jogador de Copa do Mundo, jogador com passagem pelas grandes equipes da Europa, Barcelona, Liverpool, até agora, no momento mais recente, Atlético de Madrid, e se transferiu para o Nacional, agora no Grêmio. Mas e aí, Mauro César, Bruno Prado, Vanderlei Nogueira, Flávio, é aquela coisa, né? Você pode acertar, pode errar, mas nesse caso aí, assim, difícil a gente cravar ou determinar qualquer coisa. Mas dá para dizer, claro, obviamente, que o Flamengo, de alguma forma, deixou passar o Luizito Soares, Mauro. Eu acho que a coisa é um pouco mais complexa, né? Porque, primeiro, para tirar o Luizito do Nacional, tinha que pagar uma grana, que eu não sei se o Flamengo teria em 2004 esse dinheiro, né? O Andrade podia chegar e fazer um relatório assim, não, o cara é um gênio. Aí chega lá no Nacional, eu quero contratar seu atacante de 19 anos. Tá bom, quando você tem aqui nada, vou vender para o Ajax tem um dinheiro, ele foi para o Ajax, foi para a Holanda, depois foi para a Inglaterra, depois para a Espanha. Agora, isso também é uma diferença muito grande do como é hoje e como era nessa época, né? Até esse período aí, você mandava uma pessoa, podia ser o Andrade, qualquer outro, era muito aleatório. O cara vai lá ver 1, 2 jogos, dá azar do cara jogar mal, e tem um contrário, o cara jogar bem pra caramba, isso é uma porcaria. Naquele jogo danado do cara fez 5 gols. Aí você fala, o cara é uma máquina de gols. Aí contrata ele. Chega aqui, o cara não joga nada. Aquilo foi um dia atípico na carreira dele. Né? Com relação ao Borja, né? Eu fui até buscar lá. Exato. Borja, mas aí já dava para perceber, né? Já tinha mais informações. Hoje assim, existem ferramentas. Inclusive, em algumas redações a gente tem isso e tudo, né? Alguns colegas até que trabalham mais com questão tática têm em casa para trabalhar com isso. Se você chegar e falar assim, eu quero ver laterais de 25 a 28 anos, rápidos, que cruzem bem com a perna direita. Vai aparecer ali um monte deles ali, aí você vai selecionar. Você tem como filtrar essa informação sem se mexer. Você tem um sistema que te oferece isso tudo. Na época era uma coisa muito mais intuitiva, né? O cara ia lá olhar o cara no campo, aquela coisa dos olheiros, né? Hoje não, hoje o observador, que é o scout agora do clube, ele trabalha com dados, com números, e vai ver o cara em ação também, que é uma espécie de, talvez, prova final para ver os movimentos em campo, comportamento, aquilo que a televisão não mostra, a imagem da transmissão, do streaming não mostra, aí é o remate final. Outra questão também que hoje, o clube que trabalha direito faz isso, né? Ele se informa sobre o comportamento do jogador fora de campo, claro. Se o cara é encrenqueiro, se o cara vai bem, se ele obedece taticamente aquilo que o técnico passa. Às vezes o jogador é bom, o cara, mas esse cara não aceita. Se bota para jogar na direita, ele fala que não sabe, ele cria caso e tudo, às vezes o clube desiste, fala, não, não me interessa, assim, eu prefiro o outro aqui que de repente nem é tão bom, mas vai me entregar o que eu preciso. Hoje está muito mais sofisticado. Nessa época era mais intuitivo de fato. E também nessa época eu não sei se o Flamengo teria em 2004 condições de contratar, porque os clubes uruguaios também não tem uma plaquinha assim, leve meu jogador de graça. Não é assim. Tem que pagar e tem que pagar direito. E o Ajax logo depois chegou e levou o Luiz Soares. E é interessante, ele foi bem sincero ali quando ele falou e pedia muitos gols, né? É possível também, eu não me lembro do Luiz Soares jogando no Nacional, não vou falar a respeito, mas é possível que jovem ele tivesse algumas deficiências que ele corrigiu depois e virou esse monstro de atacante que ele é até hoje. Queria saber o scouter do Napoli com esse Kvaratskhelia. Pelo amor de Deus, o cara indicou e bateu o pé num jogador da Geórgia. Ele jogava na Rússia. Pois é, mas pelo amor de Deus, né? Custou 10 milhões de euros, que é uma pechincha para o mercado europeu. Mauro César, se eu tenho essa grana, eu meto lá, pô. Eu vendo tudo e boto. Pelo amor de Deus, já tem proposta de 100 do Real Madrid. E ainda tem o centroavante, o Osimhen, aqui. Também. O nigeriano, né? Nossa Senhora. O cara goleador do campeonato, não para de fazer gol. Maluco. E também foi do mesmo jeito, né? Duas contratações, assim, absurdamente certeiras. Ídolo de uma torcida calma, né? Mas falando aí do Soares, Flávio, Bruno, Vanderlei, é aquela coisa, às vezes vários talentos aparecem, surgem aqui na América do Sul e os clubes brasileiros não vão buscar, acontece bastante. Que é um mercado que o Brasil tem condições de competir. É um mercado no futebol muito mais rico e esse tipo de observação não é bem feito, eu acho, porque nós temos competições que permitem isso, Sul-Americana, a Libertadores da América, essas fases que antecedem as fases mais importantes. Você vê muito time jogando, e aí quando aparece um jogador daquele time, entre aspas, desconhecido, um cara que se destaca, se uma análise for feita, talvez o preço seja bem viável para você apostar numa contratação assim. Eu acho sim, eu acho que esse tipo de observação poderia ser muito melhor do que é feita essa observação aqui no futebol brasileiro. Caraca, olha só, rapaz, o Flamengo então deixou de comprar, né,
o jogador logo no início de sua carreira, o Andrade, que era o olheiro aí. Cara, que loucura, né? Vocês gostariam de ver o Soares, o Luizito Soares, jogar com a camisa do Flamengo? Então já comenta embaixo, deixa a opinião de vocês. E como o Mauro também falou aí, né, cara? Naquela época o Flamengo sem grana, como é que vai comprar, né? Como vai trazer um jogador sem dinheiro? Enfim, se fosse agora, era rápido, que o Mengão tá cheio da grana. Agora, naquele tempo era muito difícil. Comenta embaixo, deixa a opinião de vocês. Esse foi mais um vídeo aqui do canal Almeida Flash. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso, até a próxima. Saudações!